Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre equipe perdida. Você já sentiu essa sensação? Você que é gestor, você que é dono de negócio, aí, sentiu sua equipe perdida? Saiba que essa equipe perdida tem um responsável, você. Você tem que olhar para a sua liderança, você tem que entender como está a sua liderança. Se a sua liderança estiver confusa, desalinhada, desanimada, ela é reflexo no seu time. Você tem que entender que o seu time precisa ter essa lógica. Você precisa entender que se o seu time não está legal, a responsabilidade é sua. O time sempre é o nosso espelho. É aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente estabelece, é aquilo que a gente faz sem mesmo estar falando. Então, cuidado com a sua liderança. É isso que eu quero mostrar aqui para você, para poder te ajudar nesse contexto. Saia do cenário de ficar culpando o seu time. Você contrata, você demite, você treina, você desenvolve. Então é você o grande responsável por isso. Nem sempre é falta de engajamento, às vezes é falta de direção. E quem é que dá a direção para o time? Somos nós líderes, somos nós donos de empresa. Então avalie aí e eu quero te mostrar aqui pontos importantes para você fazer essa reflexão e já sair com um plano de ação e ter melhores resultados. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio. Eu ajudo pessoas e empresas a terem melhores resultados. A gente fala aqui de liderança, a gente fala aqui de gestão, a gente fala aqui de comportamento empreendedor, a gente fala aqui de negócios, e eu quero que você participe aqui com a gente para que a gente consiga crescer juntos ao longo desse ano e tenha melhores resultados aí nos seus negócios e na sua gestão também. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, você cobra o time, você repete muitas vezes, você muitas vezes coloca em metas desafiadoras, metas para motivar o time, mas você vê que não fluem as coisas. Será que o seu time está bem desenvolvido? Será que o seu time está bem alinhado? Será que o seu time está entendendo bem o caminho que vai ser seguido? Muitas vezes, comprometimento. Muitas vezes, e eu comprovo isso ao longo das nossas mentorias, das nossas consultorias, é falta de orientação, é falta de alinhamento com os objetivos do negócio. Falta muitas vezes você, gestor, você, dono de empresa, mostrar aonde essa empresa vai chegar no futuro. E uma coisa somos nós falarmos isso para eles, outra coisa é a consultoria falar, é a mentoria falar. Eles querem ouvir de vocês, donos de empresas e gestores. Você precisa dar esse direcionamento, você precisa mostrar esse direcionamento. E muitas vezes você precisa ouvir esse direcionamento por parte deles. E você, às vezes, fica cobrando coisas que não fazem sentido, porque eles não estão entendendo qual vai ser o caminho, qual vai ser o futuro. Muitas vezes você só coloca o problema para eles, você só cobra coisas para eles do dia a dia, mas não mostra o futuro, não mostra o caminho que está dentro da sua mente aí, que foi traçado por você. Então esse é um ponto fundamental. Quando tem, né? Porque muitas empresas, e uma boa parte delas, não tem esse horizonte, não tem esse futuro sendo planejado, não tem esse futuro sendo estabelecido. E aí, se você não tem isso, a equipe de fato fica perdida. E a culpa não é do time, a culpa é sempre da liderança. A responsabilidade, vamos tirar aqui a questão da culpa, vamos colocar em termos de responsabilidade, é o líder que estabelece e que aponta a direção e onde nós vamos chegar. Isso é muito importante e todo ano precisa ser revisto isso. Na pior das hipóteses, vamos dizer assim, né? Mas é importante sempre fazer revisões ao longo desse ano. É sempre importante fazer revisões trimestralmente para verificar se estamos alinhados ainda com o mesmo objetivo que se estabeleceu para 2026. Então você precisa fazer esse ajuste, você precisa mostrar isso para o seu time, você precisa desenhar isso para o seu time. E se você não tem isso, com certeza os resultados, mais uma vez, ficarão longe de acontecer nesse ano. E aí você faz a avaliação. Você quer ter resultados ou você quer ter a mesma coisa ao longo desse ano? Então escolha, dentro desse contexto, você fazer uma revisão e coloque em ação nas próximas 24 horas, estabeleça isso dentro de você. Porque se você não fizer nada, você vai ser engolido pela sua rotina, pelas suas atitudes, pelas suas ações, que já são comuns, você já sabe o que vai acontecer. Se você não fizer nada nas próximas horas, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E o importante nesse momento não é resultado, é você fazer as mudanças. E para ter mudanças precisa ter ação. Então se coloque em movimento o quanto antes
para que você tenha, de fato, resultados ao longo desse ano. Então faça o seguinte, escolha uma entrega da sua equipe que saiu errada. Pegue aí algo simples, talvez, que seja mais fácil você fazer isso e revise. Faça uma avaliação você olhando para você mesmo. A orientação estava clara ou você simplesmente comunicou de forma aleatória, de forma solta, de forma que você acredita que as pessoas tenham entendido. E aí o padrão, né, nem sempre ele está estabelecido. Você colocou como um formato padronizado, você colocou de uma forma onde a pessoa consegue consultar esse padrão, vamos dizer assim, aquilo que você foi falado. Você treinou a pessoa, você acompanhou a pessoa ou simplesmente repassou? E aí, a maior parte das vezes, a gente já está acostumado e muitas vezes você acaba não ouvindo isso, e eu vou te falar isso com muita sinceridade, muita humildade aqui também para você. Muitas vezes você delarga as coisas, você acredita que as pessoas têm entendido aquilo que você falou, você muitas vezes coloca de uma forma superficial para essa pessoa e acredita que ela tem entendido. Você muitas vezes, e aí até meio que inconsciente, você acredita que ela saiba o tanto que você sabe. E ela não sabe, ela tem um delay aí, vamos dizer assim, um delta, né, em relação a você grande. Porque se ela tivesse igualdade, ela estaria na sua função. Ela seria dono de empresa, ela seria gerente, diretor, supervisor. Então você tem que entender que essa pessoa ela não pensa igual você. Ela não está preparada igual você já foi preparado um dia. Então você precisa passar isso de forma padronizada, você precisa registrada, certo? E fazer um acompanhamento de transferência de conhecimento. E eu sempre coloco isso, delegar não é delargar. Você está delargando, você está simplesmente comunicando e achando que a pessoa vai ter o entendimento correto em relação àquilo que você falou. Então faça essa revisão, faça um treinamento, mostre para ela que ela pode consultar esse documento e ela vai fazendo isso com o seu acompanhamento. À medida que você vai tendo confiança nesse executar dela, você vai se afastando. No momento que você perceber que existe um desalinhamento, você precisa comunicar, você precisa dar feedback para essa pessoa, para que ela consiga fazer os reajustes. Caso contrário, você vai continuar do mesmo jeito e vai ter os mesmos resultados e eu tenho certeza que você não quer isso. Então você precisa fazer o quê? Mudanças, você precisa mudar o comportamento, você precisa ter ações novas ao longo desse ano. Essa é a virada de jogo. Os resultados não nascem de esforço aleatório, você precisa ter orientações corretas do que precisa ser feito. Nasce da direção com clareza, de ações que precisam ser executadas, de atitudes que você precisa ter para você fazer as mudanças acontecerem. Caso contrário, nada vai mudar. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos resultados, vai cobrar do seu time da mesma forma e o seu time vai responder do mesmo jeito e você vai reclamar que o seu time não está engajado, não está comprometido, eles não entendem o que você fala. Não entendem mesmo, porque você não fala, você simplesmente comunica. E eu quero te convidar a participar do nosso diagnóstico, onde você vai entender que momento que você está, que fase que você está da vida. Vai te avaliar a sua estrutura, os seus comportamentos, a sua tomada de decisão, as suas relações, as execuções. Avalia todos esses pontos, inclusive visão de futuro. Então você vai ter um diagnóstico de que momento da vida você está. Se você está na fase inicial, ali que precisa muito aprendizado, ou se você já está desenvolvido e já tem muito a fazer, aí a entregar. Isso nada tem a ver com a nota, isso tem a ver com o momento de vida de desenvolvimento. E eu vou te mostrar que momento que você está e o que precisa ser feito para você ir para a próxima fase. Eu vou te apresentar nesse momento um plano de ação mais macro, onde você pode sim e deve detalhar isso para ter melhores resultados ao longo desse ano. Então participe desse diagnóstico, é gratuito. Eu vou te devolver isso o quanto antes, depois que você fizer essa autoavaliação, vamos dizer assim, e aí você vai ter esse plano de ação com muita certeza, vai te ajudar muito aí ao longo desse ano. Depois você me diz se fez sentido ou não fez sentido. Sempre a gente coloca aqui muitas ações, a gente quer que você tenha ações, né? Não é só um conteúdo aqui, você tem aí que definir que ações que você vai fazer com o nosso conteúdo e também tem o nosso diagnóstico que você pode preencher e ter aí como desafio para você. Se você já entende que a gente consegue te ajudar com muito mais propriedade, a gente tem um programa de mentoria onde eu disponibilizo gestores, para donos de empresas, que vão ajudar você a ter resultados mais rápidos e é de forma muito mais intensa. Em 3 meses você vai ter resultados aí de 1 ano. Tá? Okay? Então manda uma mensagem para a gente,
que a gente vai trocar a mensagem, eu vou te, com certeza, agendar um diagnóstico para entender que momento que você está e o que a gente pode te ajudar. Gosta do nosso conteúdo e ainda não está inscrito aqui no canal? Se inscreve, aciona aí o sininho para que você tenha mais contato imediato com o nosso conteúdo. Toda semana eu coloco conteúdo aqui inédito para ajudar as pessoas e as empresas a terem melhores resultados. E tem muito conteúdo gratuito aqui na descrição, basta você acessar e a gente ter mais contato. Você vai fazer o diagnóstico, você tem e-books, você tem checklist e tem uma lista de espera para os nossos treinamentos ao longo do ano, os nossos treinamentos virtuais que irão acontecer. Se inscreve nele que você vai estar recebendo aí os nossos comunicados, mas também as vantagens dos treinamentos. Você vai ter muito mais vantagens estando inscrito nessa lista de espera. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo no maior número de pessoas. A gente quer fazer essa comunidade crescer e você vai fazer parte desse crescimento. E eu já te agradeço antecipadamente. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.